O Michael Saylor, ele, nesse final de semana, ele já fez umas postagens no Twitter indicando que poderia ter uma nova compra, né? Só que na semana passada, na segunda-feira, ele postou, não, de vez em quando nem é bom comprar mais, de vez em quando é bom só holdar, né? E aí foi o que eu falei pra você, a gente não sabe qual que é a estratégia dele. É pra vender? É pra comprar mais barato? É pra enganar o fisco? O que que ele tá querendo fazer? E aí não deu uma semana, ele foi lá e comprou mais 4 mil, quanto foi aqui? 4 mil? 4.225 bitcoins. Só que ele fez uma postagem no fim de semana, no dia 13, na verdade o fim de semana não, foi ontem, domingo. Ele fala o seguinte, ó, às vezes você não precisa nem holdar, é isso que ele falou? Algumas semanas você não apenas faz o hold. Por quê? Porque eu entendi que ele falou. Algumas semanas você não apenas faz o hold. Por quê? Porque na semana passada ele falou, não, de vez em quando algumas semanas é bom você fazer o hold. Aí na semana ele falou, às vezes é bom não só fazer o hold. E aí, ou seja, ele indicou que poderia estar comprando, né? E de fato comprou, segundo os dados dele aqui, né? E depois, obviamente, você consegue conferir no balanço da empresa posteriormente. E a MicroStrategy adquiriu 4.225 bitcoins por 472 milhões de dólares. Quase meio bilhão de reais, né? Então, Michael Saylor, a gente nunca sabe o xadrez 4D que esses caras soltam, né? Ainda falei, tá lá no corte da semana passada, justamente sobre o MicroStrategy comprando Bitcoin. O que ele tava querendo? Ele tá querendo dizer que ele não vai comprar mais e vai comprar? Ele tá querendo dar uma derrubada no preço? O que ele tá querendo fazer? Ou ele vai mesmo parar de comprar e agora ele vai vender? Qual que é a parada, né? Então, na primeira semana que ele disse que não ia comprar mais, ele foi lá e comprou mais meio bilhão. Esses caras são assim, cara. Esses caras são assim. Não tem jeito, né? Então, de fato, Michael Saylor só ficou aí dentro de um mês e meio, uma semana sem comprar Bitcoin. E quando compra, bichão, ele compra. Quando compra, ele compra. Não é que ele comprou um cadinho, não. Ele comprou 4 mil bitcoins e foda-se. Sabe quem tá comprando muito Bitcoin também? Metaplanet. Que comprou, óbvio, não como Michael Saylor, porque não tem ninguém na história comprando Bitcoin como Michael Saylor. Esse maluco é parrudo demais, né? Esse maluco é, porra, a paldurecência desse mano é impressionante, né? É de tirar o chapéu, né? Mas a MetaPlanet acabou de comprar, né? Na verdade, ele reporta, né? Ele reporta a compra feita na semana, possivelmente na semana passada, né? Ele reportou quase 800 bitcoins comprados por 93,6 milhões de dólares. MetaPlanet é uma empresa listada na bolsa, uma empresa pública, né? Listada na bolsa do Japão, certo? Então eles compraram aqui 797 bitcoins por 117 mil cada um, com 435% year to date em 2025. Caramba! E agora a MetaPlanet holda 16 mil bitcoins. Veja, de longe ela chega perto, né? De longe ela chega perto. Mas enfim, de longe ela chega nesses 600 mil bitcoins aqui da Strategy, né? Mas esses 11 mil bitcoins, 16 mil bitcoins, desculpa, 16 mil bitcoins, uma hora vão chegar em 20, vão chegar em 30, vão chegar em 50, quem sabe não chega nos 600 também. E aí é o que eu tô te falando, né? Você tem aqui a MetaPlanet com 16 mil bitcoins, a MicroStrategy com 600 mil bitcoins, a BlackRock já com 714 mil bitcoins, a Fidelity com 200 mil bitcoins, a Grayscale com 185 mil bitcoins, a Binance tem mais 200 mil bitcoins de clientes, a Bitfinex tem mais 200 e pouco, a Coinbase tem mais 300 mil bitcoins, e você tá preocupadinho aí se nós estamos chegando no topo. Hein, Feltrin? O cara tá preocupado. Ai, meu Deus, chegou no 123, agora eu acho que cai pra 70, vou vender. Você tá entendendo o nível que nós estamos falando? Os caras pirocudo estão comprando como se não houvesse amanhã, topo em cima de topo. É 111, é 117. O cara tá comprando como se não houvesse amanhã. E você, que assim como eu, tem seus 500 real aqui em Bitcoin, tá preocupado dos 500 virar 480, caso o Bitcoin caia. Então eu vou vender. Entendeu? Como é que tá a briga? Como é que tá a briga? E enquanto tem um monte de sardinha como nós aqui vendendo cinquentinha, 100 aqui, 200 ali, 1.000, 2.000 e tal. Enquanto a gente tá nessa briguinha, esses caras estão pegando tudo que você tá querendo vender e botando pra dentro. Vai faltar, velho. Vai faltar, eu tô falando pra você.
Quando o varejo pensar em comprar Bitcoin, não vai ter mais, é isso aí. Quando o varejo entender. Olha isso. Nunca mais. Vinícius Melo. A GNT quer mais. Fala de queda, papai. Med. Barba Vice tem 500 bit e sinal reais. Esteval Gomes. Barba, acha possível Solana alcançar preço de F? Se sim, descreva o caminho. Rodrigo Severo. Eu não sabia. Ele consegue ler o que vocês falam aí, escreve e consegue até soltar. Que legal. Wendel Lima. Carlos Macetinho. Pô, a voz do Bob Esponja. Bruno Brazas. Agora o TDAH vai ser topo. Eu não sabia que tinha isso, velho. Eu não sabia que nós tinha isso aqui, cara. Que top! Isso tem só uns 3 anos. Nossa, velho. Eu não sabia. Muito top isso aí. Vamos continuar? Descobri o brinquedo, né? Descobri o brinquedo. Beleza. Tecnologia. Beleza. Pode deixar para ler o superchat automático. Ah, verdade, hein? Vamos lá. Estraguei o corte, né? TT, eu estraguei o corte. Que se foda. Você entendeu aqui, né? Você tá preocupadinho com o Bitcoin se vai cair ou vai subir. E os caras estão comprando, meu irmão, de pá, ó. Pega pá aqui, joga pra trás. Pega pá aqui, ó. Joga pra trás. Pega pá, joga pra trás. Os caras estão enchendo os carrinhos de Bitcoin. Sábado agora estivemos lá no BitHub, né? Como eu falei pra vocês. Estava lá o Diego Collin, que é o head de operações, né? De estratégia ali da Melius. E, porra, os caras falando que vai vir muita coisa aí pela frente, tá? Ele falou, cara, não posso te falar nada por enquanto, mas vai ter notícia, vai ter, entendeu? Vai ter novidade aí da Melius. Porra, legal, né? Legal pra cacete. Então, assim, os caras estão comprando de pá. Teteu tá rico, né? Eu acho que o Teteu tá fazendo os cortes pro Avelino também. Show, Jeter. Tava legal lá, cara. Foi bem legal. Bastante gente. Show? Beleza. Barba, você é absurdamente rico? Caralho, eu queria ser só rico. Absurdamente, caramba, eu só queria ser rico pra parar de trabalhar. Só queria ser rico. Absurdamente rico? Caramba. Olha só. Ele em 2010 teve 9.900% de valorização, em 2011 1.400, 2012 pouca coisa, 186 vezes. Desculpa, 186%. Em 2013, 5.000%. Em 2014, ele caiu. Eu entrei aqui em 2013, finalzão de 2013. E aí, logo quando eu entrei, eu peguei o mercado, ó, tibum, torando na minha cara. E eu com 2 filhas pra criar, já tinha vendido um apartamento pra botar nessa bosta e comecei a ficar desesperado. Aí eu falei, não, vamos entender essa porra. Aí em 2015 ele sobe, 35%. Pouca coisa, né? Mas subiu. 2016, 126%. 2017, 1.300%. 2018 ele já cai de novo, 73%. 2019 ele sobe 95%.
2020 ele sobe 300%, 2021 ele sobe 66%, 2022 ele meio que anula 2021, cai 65%. E aí 2023 ele sobe 156%, 2024 121%, e esse ano de 2025 já tá em 24%, nesse meio do ano aqui, né? Bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, se você for ver, não tem nada, né, Wagner? Tem nada que chegue perto do que bate o Bitcoin, cara. Tem nada. Tem nada que chegue perto. Foi torado, porra. Todo foi difícil. Entrei no final de 2017 e já tomei na cara logo em seguida. É, foi macetado logo em seguida, né? É assim, cara. É assim. Me responde um pensamento. Se não tiver mais Bitcoin para comprar, o pessoal iria para Ethereum ou faria ele disparar? Pergunta de $1 milhão, né? O que tá acontecendo hoje é, o pessoal tá indo pro Bitcoin. Porque já não tem mais Bitcoin, né? Pra comprar, né? Não é isso? Não tem mais Bitcoin pra comprar, é por isso que o Bitcoin tá $120 mil, pô. E quando que vai vir a próxima da queda? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é a pergunta que quem sabe tá trilionário. Vamos continuando aqui, turma, que eu acabei não mostrando aqui, né, o valor de mercado, né? Olha que maravilha. Olha que maravilha. 3 trilhões 800 bilhões, né? 3 trilhões 800 bilhões de dólares é o valor do mercado cripto nesse momento. Caramba, se peidar um pouquinho mais, a gente bate 4 trilhões, hein? Que loucura, hein? Desses 4 trilhões, praticamente, 3 trilhões e 800 bilhões, 2,4 é o Bitcoin. 121.666 nesse momento aqui, né? Telegram, deixa eu ver se a gente postou aqui. A gente postou, eu acho que foi no sábado ou no domingo. Vamos olhar aqui novamente. Aqui, ó, foi no domingo, foi ontem. Os retornos do Bitcoin desde 2020. Ó, no ano de 2020, ele inicia em 0,003 centavos e termina o ano com 30 centavos. É uma alta de 10 mil por cento. Ah, Felipe, mas, porra, no início era mais fácil aumentar 9 mil por cento. Hoje em dia, as chances são que não vai aumentar mais. Concordo. Você não vai ver o Bitcoin subindo 10 mil por cento num ano hoje. Você não vai ver. Porra, isso, o que teria que acontecer? Barba, comprar Bitcoin no Mercado Pago é bom? Ah, cara, eu acho que não. Eu acho que não. Lafita, eu acho, cara, que o Bitcoin ele tem que estar na tua carteira. O Mercado Pago, se eu não me engano, a galera pode me tirar a dúvida aí. Se eu não me engano, o Mercado Pago, ele fica com a custódia. Ele é obrigado, fica obrigado a custódia lá com eles lá. Você não consegue sacar. Então, eu não acho o melhor lugar. O que eu prefiro? Que você compre numa corretorinha e saque para sua carteira. Certo? De preferência, uma corretora que cobre menos taxas e tudo mais, né? Vocês lembram desse podcast? Não precisa falar quem foi, não, né? É, o Nubank deixa sacar, mas o Nubank tem taxas altas. Já vi a galera falando que compra 100, vai sacar, chega a 12. Eu já vi uma galera. Acho legal, Spike to Spike, acho legal. Acho legal, cara. Acho legal. Só deixa eu falar uma coisa pra vocês, turma, que agora, utilizando o frame de pagamentos lá da Euler, né? Que é o ThePix, tem muita gente prometendo compra de criptomoeda sem KYC. E isso é uma falsa verdade, tá? Para não dizer uma mentira deslavada. Tem muita gente prometendo que não tem KYC na compra de cripto. Quando você compra KYC, quando você compra criptomoeda, seja Bitcoin, seja o próprio ThePix, e isso eu falei com o Eduardo Jatair e ele me falou que ele faz dessa forma, ou seja, não é uma invenção da minha cabeça, o dono da empresa falou para mim que faz assim, tá? E isso não é oculto não, quem tá ocultando são alguns parceiros. Então, o que acontece? Quando você compra a ThePix, então você mandou da sua conta corrente um Pix para ThePix, você vai receber lá o ThePix e tal, que cai para a rede Liquid com muito maior privacidade. Mas não existe ninguém receber Pix, ninguém sério receber Pix sem fazer KYC. Então,
O que os caras fazem? Eles fazem um KYC automático na sua conta. Por quê? Porque quando você manda um Pix pra esse cara, ele já tem sua conta, seu nome, seu CPF. Ele vai pegar seu CPF, vai fazer um KYC. Então, por mais que você não mande a documentação, quando você manda o Pix, ele já tá mandando a sua documentação e eles já conseguem fazer um KYC leve. Então, cuidado com essa galera, porque eu fui numa palestra em Brasília e uns caras lá que usam esse frame de pagamento da The Pix, de, não tem KYC. Mentira. E ele sabe que é mentira. Tem KYC. Ele só não tá cobrando de você o documento, porque ele já pega no teu Pix. Entendeu? Quando você... eu acho também, cara. Eu acho também. Porque aí o cara começou, tá? O cara fez... Alguém na plateia fez a pergunta, né? Falou pro fulano. Falou, fulano, não tem KYC? Ele falou, não tem KYC. Você não será reportado. Mentira. Mentira. O Pix caiu no The Pix, você será reportado e tem KYC. Um KYC leve? Mas ele vai fazer um KYC, ele vai querer saber quem é você. Não existe pegar dinheiro na conta corrente sem fazer KYC básico da galera. Não existe, turma. Não existe. Não existe. Quem fizer isso vai preso. Vocês viram o P2P que foi preso, né? Helicóptero é ventilador de P2P. Pô, tá x-novando os caras. Não. Eles estão x-novando a turma e dizendo que não estão x-novando. Entendeu? Então, o cara quer comprar no The Pix achando que não vai ser doxado, mas vai. O que vai acontecer é, através da rede Liquid, você tem uma privacidade absurda. Logo, você tá muito menos exposto e comprando uma corretora. Isso eu não tenho dúvida. Mas o que eu não acho legal é meia dúzia de cara aí dizer pra você que tá te vendendo Bitcoin sem KYC. Mentira. Mentira, tá? E por que eu digo isso? Porque o carinha da The Pix, o Eduardo Jataí, que nós fizemos até live com ele falou isso pra gente. Tem KYC, mas é um KYC leve. Quando você faz o Pix, o KYC tá lá. Só que é um KYC leve. O que ele tá fazendo? Ele tá vendo se você não tem nome sujo, se você não tem alguma ação na justiça com fraude, com roubo, esse tipo de coisa. Né? É um KYC simples. Portanto, ele te põe um limite de compra simples também, que eu acho que é 6 mil, né? 6 mil por dia, uma coisa assim. Que dá 180 mil no mês, né? Acho que são 6 mil, 5 mil por mês, né? Tá bom? Agora, eu não tô dizendo que é ruim. Tô dizendo que tem gente mentindo pra você. É isso que eu tô falando. Eu acho bom pra cacete. Por quê? Porque, primeiro, você sai numa segunda camada do Bitcoin, com maior privacidade. E, segundo que você não tem ganho de capital. Por quê? Porque você comprou real digitalizado. O The Pix é um real digitalizado. Você será reportado como real digitalizado. Entendeu? Logo, se você pegar esse real digitalizado daqui 10 anos e sair com esse real digitalizado, é real, é real. Eu entrei com R$ 500, saí com R$ 500. Qual que é o meu ganho de capital? Zero. Olha essa MP aí do Lula aí, a 1303 aí, que cobra aí... Quanto que era mesmo? 15%? Quanto que era? 17,5%? Quanto que era? 17,5%, né? De tudo que você tiver de ganho. Com o The Pix é zero de ganho, porque você entrou com real, saiu com real. Qual que é o ganho de capital com real? Não existe. Não teve ganho. Não é isso? Show? Eu não tô dizendo que o The Pix é ruim, não. Não é isso. Eu tô dizendo que tem um player, pelo menos um player aí que eu vi numa palestra, um player mentindo pra galera. Na cara dura. Na cara dura. O cara perguntou, não tem KYC? Ele falou, não tem KYC, não tem não sei o quê. Eu falei, cara, o cara tá mentindo, né? O cara tá mentindo. Né? Isso, na verdade ele perdeu na inflação. Pois é, pois é. Show? Só pra galera ficar esperta aí, porque se alguém tiver oferecendo infraestrutura do The Pix sem KYC, sem reporte, se você partir o Pix da sua conta, fica ligado. Esse cara pode estar mentindo pra você.
Lá em Brasília eu vi uns caras mentindo assim, descaradamente. Ainda falei, Marcelo, falava, Marcelo, aqui, o cara falando isso aqui, cara. O Marcelo ficou até assim, né? Caralho. Mas se eu comprei 10k em Bitcoin e viraram 20k, como que eu volto isso com o DPix? Se eu fizer 20 vezes a venda de DPix. Companheiro Thiago Rego. Companheiro. Só falta 10, companheiro. Os outros 10, tu vai ter que dar teus pulos, companheiro. Os outros 10 virou 9, companheiro. Os outros 10 virou 9, companheiro. Show? Show! Bom, stablecoins por valor de mercado, 257 bilhões, quase 260 bilhões de dólares é o valor de todas as stablecoins somadas, né? 160 bilhões nós temos a Tether, o SDT, 63 bilhões a USDC, a Circle. Então a gente tem aqui quase 100 bilhões de dólares de diferença entre o primeiro lugar para o segundo lugar, tá? Quero colocar aqui para vocês a quantidade de carteiras mensalmente, na verdade semanalmente, né? Não, é mensalmente, né? Quantidade de carteiras mensalmente utilizando stablecoins no mundão cripto. Recorde histórico, tá? São 44 milhões de carteiras que utilizaram stablecoins de alguma forma nesse mês agora, nesse último mês agora de junho para julho, né? 44 milhões de carteiras, não é pouca coisa não. É pouca coisa não. Show! Bom, e falando em stablecoins, olha só, a China está mudando o tom e pode abrir seu mercado para stablecoins, matéria de Cássio Gusson, lá para o Criptofácil. Quem diria que nós cantamos essa bola em 2021, né? Quando o mercado chinês fechou para mineração, consequentemente, para todas as criptomoedas. Era ilegal. É ilegal, eu não sei se eles já mudaram isso, ou estão para mudar isso. Aparentemente estão para mudar isso, mas é ilegal ter Bitcoin e ter outras criptomoedas e minerar lá na China, no continente chinês. E eu disse na época, em 2021, foi abril para junho, foi esse período aí, eu falei, cara, vai ser 2 trabalhos, China. Vocês vão banir a mineração e, consequentemente, as criptomoedas, vocês vão reabrir isso num futuro próximo. Não passou 4 anos da decisão e eles estão olhando para stablecoins. Stablecoins, eu falo aqui para vocês há pelo menos uns 3 anos, 2 anos talvez, é o principal produto do mercado cripto. Stablecoin hoje não é uma moeda, não é uma cripto. Stablecoin é uma infraestrutura para pagamento, uma infraestrutura para transferência de dinheiro. É assim que as pessoas estão utilizando e é assim que as empresas estão utilizando. Tanto é que é possível que stablecoins nos Estados Unidos, e isso foi aprovado, sei lá, esse mês que passou, mês de junho para julho foi aprovado isso, o Genius Act, que é a legalização das stablecoins de dólar nos Estados Unidos. Então, e o Donald Trump, quando entrou no início agora de 2025, ele fez uma canetada lá que ele proibia que o governo americano e os estados americanos tivessem a sua CBDC, a sua moeda digital de Banco Central. Ou seja, muito se espera, muito se cogita, e nós trouxemos essa conjectura antes de todo mundo, que stablecoins poderiam ser a infraestrutura de CBDC maquiada dos Estados Unidos. E a China já entendeu que isso vai acontecer ou pode acontecer. E ela se viu 10 passos para trás. Por quê? Porque enquanto a China estava achando que estava abafando, banindo Bitcoin, stablecoin e mineração e tudo mais, o governo americano falou, não, peraí, mineradores, venham para cá, vem. Traz suas máquinas para cá, vem. Riquinhos do Bitcoin, tragam seu dinheiro para cá que possivelmente a gente vai votar coisas para não ter ganho de capital em cima do Bitcoin, ou seja, se tiver lucro ou prejuízo com o Bitcoin, você não paga imposto sobre isso. Empresas, tragam aqui a sua infraestrutura para cá, nós seremos amiguinhos do mercado cripto. Trocou toda a SEC, que era toda contra Bitcoin, trocou toda a SEC, né? A Security Exchange Commissions, né? Como se fosse a CVM, como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, trocou todo mundo. E aí a China se viu por 1 quilômetro. Não é que ela estava 2 ou 10 passos para trás, ela ficou 1 quilômetro para trás. Porque agora, para ela poder chegar
onde os Estados Unidos está, ela vai ter que remar muito, porque ela tinha uma proibição. Então, no final das contas, o que a China fez? Proibiu que as pessoas pudessem minerar Bitcoin lá, e nessa época a mineração de Bitcoin tinha tipo 80, 90% do market share era chinês, ou seja, cada 10 Bitcoins minerados, entre 8 e 9 eram minerados na China, apenas 1 e 2 eram minerados fora da China, olha que loucura. E quando a China bane essa mineração, o market share hoje da China é menos de 15%. Por quê? Porque mesmo proibido, ainda teve muita gente que minera, tá na manha, né, na ilegalidade. Mas a maioria dos grandes empresários, os grandes mineradores, eles pegaram as suas máquinas, como a gente cantou a bola, isso era óbvio que ia acontecer, né? Eles pegaram as suas máquinas, botaram em cima do cavalinho, botaram na charrete e foram para outros países. Então eles foram para Cazaquistão, alguns foram para Rússia, outros foram para o Paraguai, aqui na América Latina, e muitos, para não dizer a maioria, foram para os Estados Unidos. Enquanto a China bania a mineração, os Estados Unidos falou, vem para cá, traz a sua planta de mineração para cá. E aí hoje o Texas, o estado do Texas, é o lugar no mundo que mais se minera Bitcoin. Então olha a mudança, o market share da China era 80, 90%. Mostrei isso aqui na época, estudos. Hoje é menos de 15%. E ainda assim é proibido, ou seja, o 15% da galera que tá minerando às escondidas. E aí o que a China fez? Jogou o mercado para fora da sua jurisdição, baniu tudo, proibiu tudo, fechou tudo, e agora tá olhando para abrir de novas portas para trazer o seu mercado para stablecoin. Por quê? Porque eles já entenderam que para brigar com o dólar, se é que vai conseguir brigar com o dólar, vai ter que ser digitalizado. Não vai ser o dólar físico mais. Não existe já há 30 anos. E agora com cripto, vai ser cada vez mais difícil. Tanto é que as stablecoins de dólar são as dominantes, olha só. O SDC, o SDT, o SDE, Sky, DAI, a da própria BlackRock, a do Trump. O Trump fez sua própria stablecoin, pô. A USD1, da World Liberty Foundation. Tem da PayPal, tem Franklin Templeton, tem um monte, Ondo, Ripple, sabe? Tem um monte de banco aí olhando para isso. O JP Morgan acabou de lançar a JPMD. JP Morgan dólar. Os caras estão fazendo sua própria stablecoin. Por quê? Porque é o produto a ser batido no mercado cripto. É o que tem o menor risco de margem, reputação, custódia e o que tem maior lucratividade. E é a maior usabilidade. Pessoal, galera acha, o Bitcoin e o Ethereum são as mais utilizadas. Não, nem de longe. Stablecoins são muito mais utilizadas que o Bitcoin. A USDT tem muito mais volume diário há muitos anos, há uns 6, 7 anos para cima. Uns 5 anos, vai. Uns 5, 6 anos. 4, 5, uns 4, 5 anos. Vamos falar 5 anos aqui. Tem 5 anos que todos os dias, diariamente, stablecoins tem muito mais volume do que o próprio Bitcoin. A USDT tem 5 anos que faz mais volume diário, todo dia, do que o próprio Bitcoin. Não é que uma vez ou outra passou, não, é todo dia. Por quê? Porque a galera já entendeu o funcionamento da cripto. Então o Bitcoin, ele fica como reserva de valor, ele fica até como meio de troca, como unidade de conta, ele até fica. Mas quando a galera quer rapidez, celeridade, a galera mete o quê? Stablecoin. Rápido, em segundas camadas, em rede Ethereum, que em 15 segundos tu manda daqui pra China, da China pro Japão, do Japão pros Estados Unidos. Em 1 minuto você faz uma triangulação muito rápida, né? Com o Bitcoin já fica mais complexo. Porque tem que esperar bloco, 1, 2, 3 confirmações, dependendo do valor, 6 confirmações. Um bloco pode demorar 1 hora para acontecer, de vez em quando isso acontece, né? Tem alguma frequência nisso. Então, stablecoin em segundas camadas, a galera tá torando pau. E a China agora tá olhando para isso e nós cantamos a bola em 2021. Se o Xi Jinping lá tivesse assistido aqui o conteúdo do Bitnada, saberia que isso aqui aconteceu, nós cantamos a bola. China, vocês estão banindo agora para desbanir daqui 3, 4, 5, 10 anos. E não deu nem 3, 4 anos, cara. De 2021 para 2020, deu 4 anos aí, vai. Isso, rapidez, baixa volatilidade, baixíssimo custo, né? Porque, por exemplo, numa rede Polygon, numa rede Base, numa rede Ethereum, rede Ethereum tá um pouquinho mais cara, mas, por exemplo, numa Polygon, Arbitrum, Ethereum, Solana, cara, tu vai pagar, sei lá, 2 centavos, exagerando, tu vai pagar 2 centavos, exagerando, tá? Pra transferir $1 bilhão, 10 bilhões de dólares. $1 trilhão, se for o caso, tu vai pagar 10 centavos, pô. Nem isso, 2 centavos, 1 centavo. Uma rede Polygon, tu vai pegar 1 centavo, vai quebrar ele em 10.
uma fraçãozinha de 1 centavo, né? Então, assim, o mercado cripto já entendeu que stablecoin é o principal produto. Tanto é que a maioria das empresas estão agora loucas para ir atrás de stablecoin. Você vê, a XRP, que não tinha esse produto, começou a ir atrás, JP Morgan tá indo atrás, né? O Trump tá fazendo a moeda dele, que é o SD1, o SD1, né? O SD1. Então tá todo mundo indo atrás, cara. Todo mundo, o STT, o STC, DAI, tá todo mundo indo atrás desse produto. E a gente entendeu, cara, e cantou a bola há anos, e a China não entendeu, cara. Então, a China, no mundo cripto, ela vai tomando um ipom dos Estados Unidos. E a gente sabe que numa guerra fria, não que a gente esteja, né? Mas numa guerra fria de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, a criptomoeda, ela vai importar. Vai ter importância o cenário cripto, o mundo cripto. E os Estados Unidos me parece que entendeu isso melhor do que a China. E a China agora está tentando correr atrás do prejuízo, de algo que ela tinha na mão. Isso que é foda. Os Estados Unidos está correndo atrás de algo que ele nunca teve na mão. Apesar de ter boas empresas, né, nos Estados Unidos. Mas não tinha um framework regulatório bom. A China tinha tudo lá dentro, cara. A custódia de muita cripto era na China, de muita empresa era na China, a mineração toda de Bitcoin era na China. E os caras simplesmente baniram e falaram: sai daqui que nós vamos prender vocês. Cortar a pipi, cortar o braço, cortar a orelha. Então eles expulsaram e agora vão correr atrás. Faz parte. Faz parte. Vamos ver que bicho que vai dar isso aí. Show? E a gente já cantou a bola, né, Rubens? Há quantos anos a gente não canta a bola aqui? Que a Cardano, para ela ficar mais forte, ela tem que seguir os passos da Solana, que é o quê? Abrir para grandes stablecoins, o STC, o STT, DAI. DAI não, né? DAI é mais maximalista, entre outras, né? Ah, não, o Uniswap é só para swap, cara. Todos os outros produtos que eles têm ali é caça-níquel. Não dá, não. Se não sair, vamos cortar pipi. Eles cantam muito na bola. Fazer o quê, né? Tá acontecendo, né? Vou fazer o quê? Tá bom, vamos pra próxima. Barba, vi um cara naquele podcast Sala Secreta que não vale a pena pool de liquidez, mais perde dinheiro do que ganha. O que você tem a falar sobre essa opinião dele? É, cara, o que eu tenho a falar pra essa opinião dele é que ele não sabe o que ele tá falando, né? O que eu tenho pra falar pra ele é que ele não sabe o que ele está falando. Ele provavelmente não tem o estudo aprofundado sobre pool de liquidez. Porque existem diversos tipos de pool de liquidez. E às vezes o cara, ele acha que pool de liquidez é só botar banana e maçã dentro e ficar olhando para ver o que acontece. E não é assim que funciona, a gente ensina isso. Por exemplo, nós temos uma estratégia chamada empréstimos estruturados, né? Onde você consegue fazer pool de liquidez, você tem moedas que você não tem permanente loss, então fica mais difícil de você perder dinheiro, você tem que fazer força para perder dinheiro. Então o que esse cara tá falando, provavelmente não sabe muito bem o que tá falando, né? Leu algumas coisas, mas não entendeu as estratégias todas, né? Show de bola? Então essa aqui é a ProHash, né? prohash.com.br. Temos também essa paradinha aqui que são as nossas Protege Dot, né? Agora vamos se chamar apenas ProDot. ProDot. O que você faz com elas? Enfia no cu. Não, não enfia não que dói. Dizem que dói, né? Não sei também, né? Mas o que você faz com ela? Você bota aquelas tuas 12, 24 palavras aqui. Não, tem que passar em BRL, tem que passar em real. Tem maquininha que perde, aquelas maquininhas do Itaú, aquelas laranjinhas, é melhor nem passar nelas. Elas já pegam direto a taxa do Forex lá de 12% lá. Show? Você venderia seu Bitcoin pra comprar um apartamento na praia? Cara, eu fiz o contrário disso em 2016, se eu não me engano, né? Eu fiz o contrário disso. Eu vendi um apartamento na praia pra comprar Bitcoin. Fiz o contrário. Não, me disseram, uma vez mandaram um e-mail anônimo, falou: Felipe, não põe no cu que dói. Que isso, Felipe? Que baixaria, né?
É muita baixaria, Felipe. Turminha, porra, eu vou falar um bagulho pra vocês aqui agora de beleza. Vamos pra próxima. Cara, ETFs, mais um dia de volume absurdo, tá? Porque na quinta-feira nós tivemos um volume abissal de 6,3 bilhões. E ontem, na verdade, sexta-feira, né? Último dia, nós tivemos um volume de 6,6 bilhões. E por mais um dia tivemos mais $1 bilhão entrando nos ETFs. Nesse momento, nós já temos 150 bilhões de dólares alocados dentro das principais gestoras de ETF nos Estados Unidos. Isso representa quase 6,5% de todos os bitcoins existentes. Tá? Olha só que loucura. Então, na sexta-feira, temos mais uma entrada bizonha de bitcoins. A entrada na quinta-feira já tinha sido de 1,18 bi. Sexta-feira, 1,03 bi, sendo aí uma das maiores, né? Aqui entra, só teve uma, duas, três, quatro. Tiveram 4 entradas maiores, 5 com a de quinta, né? Tiveram 5 entradas maiores de 1 bilhão, né? Do que entrou na sexta-feira. Somando sexta e quinta, em 2 dias, foram 2,2 bilhões de dólares que entraram nos ETFs. É muita coisa, cara. E aí a gente abre essa tabela, né? Que são os emissores de ETFs. E aí você vê que no dia 7 de julho entrou 1.700 bitcoins, bastante, né? No dia 8 de julho entrou 737 milhões. Desculpa, 737 bitcoins, né? No dia 9, na quarta-feira, entrou 1.900 bitcoins. Na quinta entrou 9.900, quase 10 mil bitcoins, uma das maiores entradas da história, né? 11, Friday, sexta-feira, 11 de julho, entrou 9.185 bitcoins. Então, cara, se a gente abrir abrir aqui uma calculadora, vamos abrir uma calculadora aqui rapidão, eu gosto de fazer essa conta, deixar sempre clara, né? Olha só, se você pegar aqui os 2 dias, quinta e sexta, que foram, quinta-feira, 9.992 bitcoins que entraram nas gestoras, e na sexta-feira aqui, ó, 9.185 bitcoins, nós temos 19.177 bitcoins entrando nos ETFs, ó, na BlackRock, na Fidelity, Grayscale, ARK Invest, etc., somente em 2 dias. Então, somente em 2 dias, 19 mil bitcoins entraram nas mãos das gestoras, tá? Nos cofres das gestoras, nas carteiras das gestoras. Se a gente dividir esses 19 mil bitcoins por 450 bitcoins, por que 450 bitcoins, Felipe? Porque o número de bitcoins minerados por dia em média. Então, todos os dias nós temos 144 blocos, tá? Se você multiplica pela quantidade de bitcoins por bloco, quando um minerador acha um bloco, que são 3,12,5, nós vamos chegar em 450, né? Então, olha só, 144 blocos num dia, vezes 3,125, nós vamos chegar em 450 bitcoins minerados num único dia, tá? Então, vamos lá, 9.992 mais 9.185, 19.177 bitcoins, dividido por 450 bitcoins minerados por dia, nós temos aqui mais de 1 mês e meio, 42 dias, né? Quase 1 mês e meio. 42 dias que os mineradores vão precisar minerar daqui pra frente. 42 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Durante 42 dias para chegar numa compra que os ETFs fizeram em apenas 2 dias. E aí eu falo para você, vai faltar Bitcoin. O Bitcoin nesse momento, ele tá em franca ascensão. O Bitcoin, nesse momento, tá em topo histórico, pô. Hoje, dia 14 de julho, é o dia que o Bitcoin bateu o seu maior valor na história. 123.200. Né? 123.231,07 centavos. Nesse momento, o Bitcoin está em 121.800 dólares. Nunca teve um valor tão alto. Então, veja, o preço do Bitcoin não para de subir. Ele sobe cada dia que passa, ele está em franca ascensão. Inquestionável isso. Valores que jamais esteve antes na vida. E os caras estão comprando aqui, os ETFs estão comprando sem parar. Não é à toa que a BlackRock já tem 700 mil bitcoins. A Fidelity, 200 mil bitcoins. A Grayscale, 185 mil bitcoins. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de bitcoins só em 3 players, pô. Ao todo, a gente está falando de 1.277.000 bitcoins nas mãos da gestora. Você vê aqui embaixo, né, no mouse aqui, né? A gente tá falando de quase 1.300.000 bitcoins. Isso significa, turma, 150 bilhões de dólares em Bitcoin que estão nas mãos das gestoras. Quase 6,5% de todos os Bitcoins existentes minerados estão nas mãos das gestoras.
E aí, em contrapartida, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, a MetaPlanet comprando só hoje 797 bitcoins. Então, adiciona nesses 19 mil, se eu não me engano, 19.177 bitcoins, né? Isso, 19.177. Adiciona mais, só da MetaPlanet, 797 bitcoins num único dia. Adiciona o Michael Saylor, que acabou de soltar isso daqui, comprou mais 4.225 bitcoins. Adiciona outras empresas que não estão aqui, que eu não estou listando aqui para você agora. Adiciona o varejo, que é o carinha que comprou $100 aqui, o outro comprou $1.000 ali, o outro mais riquinho comprou $100.000, o outro comprou $50. Quando tu vai ver, cara, a gente tá aqui em 30 mil bitcoins num único dia. Ou numa única sequência pequena de dias, ali 2, 3, 4 dias. Enquanto isso, a gente tá vendo as corretoras com o menor saldo de Bitcoin da história. Em 2 anos, 3 anos, mais de 1 milhão de Bitcoins foi retirado de corretoras. Então, tá retirando Bitcoin das prateleiras, tá retirando Bitcoin das corretoras. Os ETFs não param de comprar, já são quase 1.300.000 Bitcoins. As grandes empresas também estão começando a comprar de forma frenética. MetaPlanet japonesa, listada em bolsa, comprando quase 800 Bitcoins num único dia. Michael Saylor comprando quase 4.300 Bitcoins num único dia. Não vai sobrar nada pro Betinha. É, Goku. Não vai sobrar nada pro Betinha. E aí o cara fica, ai meu Deus, o preço do Bitcoin vai... Será que vai subir ou vai cair? Será que tá num bom momento de compra? Cara, você com R$500, R$1.000, tá preocupado se é um bom momento ou não de compra. Só que os caras grandes estão comprando de porrada, de pá, irmão. Os caras estão pegando a pá e jogando na caçamba de Bitcoin, ó. Pegando pá e jogando na caçamba. E sabe de quem que ele tá comprando? Porque não existe. De quem que esse cara tá comprando? Ah, ele tá comprando do minerador. Ué, mas o minerador só consegue fazer... Fazer não, né? Minerar 450 Bitcoins num dia. Os caras compraram... Então, em 2 dias, nós estamos falando de 900 Bitcoins. Os caras compraram 19 mil Bitcoins em 2 dias. Então, do minerador, ele não tá comprando. De quem que ele tá comprando? Se não existem novos Bitcoins nessa magnitude a serem comprados, de quem que ele tá comprando? Ele tá comprando de você que tá vendendo, pô. Não é claro isso? Não é óbvio? Não é óbvio de quem que ele tá comprando? Ele tá comprando mão de alface, pô. Ele tá comprando de quem tá achando que o preço tá ruim, ou vai cair, ou ai meu Deus, o que acontece? Ele tá comprando de você, pô. Comprando de você que tá vendendo. E o Michael Saylor tá como? Tudo que ele pode, ele tá comprando. E aí eu te falo, há 7 anos aqui nesse canal. Inclusive, fazemos uma live todo dia de manhã, tá, turma? Todo dia às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, fazemos uma live aqui no canal Bitnada. Então já aproveita e já se inscreve, né? Já deixa seu like, já se inscreve, já dá uma comentada aí, porque todo dia a gente faz uma live sobre o mercado cripto com o Bitcoin abaixo, com o Bitcoin acima, caindo, subindo, não importa. Notícia ruim, notícia boa, nós estamos aqui. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal Bitnada e me conta, cara. Me conta aí. O que você acha que vai acontecer com o Bitcoin? Vai continuar subindo e as empresas e os ETFs vão continuar comprando sem parar? Ou você acha que não? Isso aí é fogo de palha? Comenta aqui comigo. Já tá faltando, né? Já tá faltando, pô. De vez em quando vem umas perguntas, cara, que é muito engraçado, que é assim, Felipe, tá todos esses caras comprando, por que o preço não tá subindo? Mas como não tá subindo? É que talvez a ideia de subida do cara é que de um dia pro outro dobre de valor, né? Isso não vai acontecer mais no Bitcoin. Eu acho, né? Eu acho que não vai acontecer mais. Dobrar de valor, assim, como já aconteceu do mês. Pô, eu lembro, a última vez que eu vi dobrar de valor assim de um mês pro outro foi em 2020, né? No Corona Crash, que ele saiu de 3 para 6 mil, assim, ó, 2, 3 dias, uma semana, vai. E antes disso, aí vai falar, mas foi um cisne negro e tal. Antes disso foi em 2017. Porra, eu lembro de ver em novembro o Bitcoin 5 mil, em dezembro ele valia 10 mil. No mesmo dezembro ele valia 20 mil. Ou seja, ele dobrou 2 vezes em questão de, sei lá, 1 mês e meio. Vamos falar 2 meses. Isso a gente não vai ver mais, tá? Quer dizer, não vai ver mais. Quem sou eu pra garantir alguma coisa? Mas eu acho muito difícil.
e sei lá, entra uma venda massiva, uma compra massiva, alguma coisa muito louca, e você veja o Bitcoin de 120 para 240 do mês pro outro. Acho que isso não acontece mais, turma. Acho que dobrar assim em um curto espaço não acontece mais. Mas, você vê, do ano passado para cá dobrou. Pô, pensou dobrar de preço por ano? Caramba. Legal, tomara. Bitcoin até o final do ano, $200 mil? Tomara. Eu não tenho tanta convicção assim. Eu acho que a gente, entre 140 a 160, para esse ciclo, eu acho que tá ok. Eu acho que tá bem bom. E vamos com calma. Agora, mais do que isso, eu vou ficar extremamente feliz, mas não boto muita fé não, tá? Eu acho que a gente para ali no 140 a 160, que seria o Bitcoin ali a mais ou menos R$1 milhão. Caramba, que delícia, hein? R$1 milhão. Que delícia, meus consagrados. Em reais, top histórico? Cara, nem vi como é que tá em reais, né? Nem se olha em reais, né? BTC BRL, vamos olhar aqui na Binance. Ah, top histórico sim, ó. Sarrafo aumentou, ó. Sim, top histórico. 681 mil reais uma bitica. Toma. Topo histórico do Bitcoin em reais, 681 mil reais. Nesse momento, um pouquinho abaixo, 676 mil reais. Olha, duas palavras, hein? Parabéns. 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 Parabéns, Bitica. Um beijo pra você. Satoshinho. Somos guerreiros de Satoshi, né? Somos guerreiros de Satoshi. É, nesse momento é comprar de grão em grão. A fase de comprar Bitcoin inteiro, ela já passou. Principalmente para nós, meros mortais do Brasil, né? A fase de comprar Bitcoin inteiro já foi. Bitcoin derretendo, vamos olhar. BTC, USD. Caramba, tá derretendo, velho. Ó, se eu fosse você, cara. Se você vendia 121.600, cara, vende que a BlackRock tá louquinha pra comprar. Melhor você vender. Melhor você vender, tá? Tá derretendo. Já era. Oxi, 121.600? Acabou. Acabou. Esquece. Não, eu não venderia tudo não, cara. Não venderia nada. Mas a conta não fecha, Barba. Fecha sim, cara. Se ele comprar via OTC, como ele pode comprar de quem não vende no spot? Se ele comprar, o preço não impacta no gráfico. Bruno, ó. Que nem professora de português. Que nem professora de português. Se ele compra de quem? É isso que a gente tem que entender. Quem compra Bitcoin, compra de quem? Não tem muito segredo. Ou ele está comprando de minerador, ou ele está comprando de holder. Correto? Esse holder pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa física. Se ele está comprando de alguém. Quando você fala assim, ó, ele está comprando de uma OTC, parece que essa OTC é dona dos bitcoins. E não é. A OTC nada mais é que uma corretora. E essa corretora, quando você entra na Binance e compra um Bitcoin na Binance, quando você entra na CoinEx e compra um Bitcoin na CoinEx, você não está comprando Bitcoin da CoinEx. Você está utilizando a infraestrutura da CoinEx para comprar Bitcoin de alguém. Ou vender Bitcoin para alguém. Então, quem compra Bitcoin, compra de alguém. De algum grupo, de alguma pessoa. E não tem outro, ou é minerador ou é holder. E o minerador, ele é holder também. Se ele tá vendendo Bitcoin, se ele tá acumulando, ele é holder também. Então ele tá comprando de alguém. Então o que a OTC faz? Essa OTC vai chegar e, por exemplo, o cara quer comprar 4 mil Bitcoins, Michael Saylor. Eu vou comprar 4 mil Bitcoins. A OTC vai chegar e vai ligar para um monte de vendedor. Vai falar, ó, eu tenho uma demanda aqui para 4 mil Bitcoins. Aí um fala assim, ó, eu tenho 100 aqui. O outro fala assim, ó, eu tenho 200, eu tenho 50, eu tenho 1.000.
Ele vai chegar nisso tudo e vai vender para o Michael Saylor. Então, o que a OTC faz nada mais do que intermediar todos esses vendedores. E esses vendedores, você já entendeu, se alguém compra Bitcoin, quem compra Bitcoin compra de alguém, esses vendedores, parte deles estão no book, parte deles estão em corretoras. Logo, impacta no preço, sim, das corretoras. Não impacta diretamente, mas indiretamente impacta. Porque quanto mais se compra Bitcoin, mais se tira das prateleiras. Logo, as OTCs estão indo buscar dentro das corretoras. Sacou? Então, é natural que impacte. Porque vamos supor que eu tenha 1000 Bitcoins e eu queira vender. Eu ponho lá na corretora. Se alguém da OTC me ligar e falar assim, quer comprar, vender esses 1000 Bitcoins? Eu tiro da corretora e vendo. Então, impacta sim no book. Com toda certeza. O que não impacta é diretamente. Ele impacta indiretamente num segundo momento, mas obviamente impacta, porque é oferta e demanda. O Bitcoin é escasso, pô. O Bitcoin é escasso. Inclusive, falando em escassez, eu queria fazer um vídeo, é que eu não tenho mais saco pra pegar e gravar um vídeo. Meu negócio é fazer live aqui. Eu quero fazer um vídeo, cara, sobre sobre a escassez do Bitcoin, né? Porque não sei se vocês conhecem, existe um asteroide chamado 16 Psyche. Já viram falar nessa porra? Já viram falar nessa porra? 16 Psyche. Já viram falar nessa porra? Isso aqui é um asteroide anabolizante que tá entre Marte e Júpiter, que os astrônomos descobriram já tem um tempinho, tá? Já tem boas décadas. E estima-se que esse asteroide ele tenha quantidades absurdas de ferro, níquel, inclusive ouro. É esse carinha aqui, ó. Imagina-se que esse já sabe que ele tem a origem dele, boa parte da composição dele é metálica. Tem ferro pra cacete, níquel pra cacete, é absurdo. Estima-se que ele tenha ouro também. Boa parte dele seja ouro. Tanto que o ano passado eles mandaram uma sonda lá pra investigar melhor essa parada. A conta, cara, é que ele tenha 40. Sabe o número que é trilhão? Pega trilhão, bota 6 zeros pra frente. É 40, 11 zeros. É quadrutrilhão. 40 quadrutrilhões. Eu nem sei como é que fala isso aqui. De dólar, né? Então, isso aqui é escassez. E eu queria fazer um vídeo sobre escassez. Eu queria explicar um pouquinho, né? De forma bem leiga, claro, que eu também sou leigo, sou amador. Mas o que é escasso e o que não é escasso no planeta Terra? Pra gente comparar com o ouro que o pessoal diz que, nossa, é uma grande reserva de valor. Porra, tem um esteroide que daqui, sei lá, 50 anos, 100 anos, nós vamos ter tecnologia suficiente pra ir lá e extrair ouro pra caralho desse asteroide. Porrilhões, né? 40 pentalhões. Eu gosto de chamar de cuzilhões. É assim, ó, é pegar todo o dinheiro do universo e multiplicar por 20. É o que tem só nesse asteroide hoje. Em ferro, níquel e ouro. E aí o cara fala assim, não, o ouro ele é escasso. Porque ele acaba aqui no planeta Terra. Quando tirarem a última fração de ouro, acabou. Não, tem nos asteroides, num asteroide que os astrônomos acharam. Então eu queria fazer esse link entre a escassez do Bitcoin, que é uma escassez real, e a escassez do ouro, que não é uma escassez real, é uma escassez conhecida até agora. 40 caralhões, exatamente. Caralhões. Olha lá, o asteroide 16 Psyche, ou Psyche, em português, descoberto em 1852, tem 226 quilômetros de diâmetro e está a 370 milhões de quilômetros do nosso lar. Entendeu? Então, o que eu queria falar? Como que formou a Terra? Pra gente entender o que é escassez. Como é que formou a Terra? Sabia que... Bom, já vou fazer esse vídeo já, né? Mas eu preciso juntar dados para trazer dados de verdade, né? Trazer números e tal. Mas como é que formou a Terra? A Terra era um planeta, bateu com outro
bagulho gigante, que era um outro planeta, que é o Theia, né? Acho que chamava Theia, né? Preciso ver direitinho. Chamava Theia, bateu e formou a Terra que a gente tem hoje, né? O que sobrou disso virou a nossa Lua, com destroços e tal. Então, a Terra e a Theia continham água, continham um monte de coisa. Ouro, né? Então, até a água que a gente tem aqui no planeta, nem formada no planeta foi. Boa parte da água, ela é extraterrestre, né? Entre aspas, né? Boa parte da água que a gente tem aqui no planeta, ela é extraterrestre. Ela não foi formada aqui dentro. Ela veio de outras coisas, de cometas e da própria Terra e tal. Então, nem a água é escassa. Ela tem em outros lugares, ela tem em outros planetas, ela tem. O ouro é a mesma coisa. E hoje, você vai olhar para esse asteroide aqui, o 16 Psyche, ou Psyche, sei lá como é que fala. Você vai olhar e falar assim, não, isso aqui tá muito longe, a gente não vai conseguir botar uma sonda lá e tirar ouro desse cara aqui, não vai. Não vai hoje, mas daqui a 50 anos talvez seja normal. Daqui a 100 anos a gente tem extraído tudo que tem de ouro desse bagulho aqui. Mas não foi Deus que criou tudo? Foi Deus que criou tudo. Mas ele não apertou um botão e criou tudo. Existiu uma sequência de bilhões de anos pra gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Não foi assim, eu vou criar a Terra, pumba, criou. Não, foi um processo de 14 bilhões de anos, né? Show de bola? Isso é teoria. É o que os astrônomos acreditam, né? O que os caras que estudam isso acreditam que seja hoje. Pode ser que a gente tenha outras ideias do que pode ter acontecido nos próximos anos e décadas, né? Mas é assim que a ciência entende como foi formada a Terra. Então, logo, nem a água que a gente tem aqui foi formada a Terra. Ela veio de outros bichos que criaram e bateram aqui na gente, né? Não é isso? E aí, nós temos aqui uma quantidade de ouro conhecida, porque a gente nem sabe se tem mais ouro. Às vezes os caras acham aí uma mina de ouro que tenha infinito de ouro que a gente não. Infinito é mal de falar, mas que tenha muito ouro que já existe e a gente não conheça. Então a gente tem que entender a ideia da escassez, a escassez real e a escassez conhecida. Porque o ouro é escasso? É, o que a gente conhece de ouro é escasso. Mas nós já descobrimos que tem um asteroide com trilhões de dólares. Quinquilhões, cozilhões de dólares em ouro. E se tiver 2 asteroides desses? Então, como é que as pessoas estão? Onde eu quero chegar com isso tudo? Teorias todas já caíram. Nenhuma dessas que eu falei aqui caíram, tá? Nenhuma dessas aqui, teorias que eu falei, caíram. Nenhuma. Nenhuma dessas aqui que a gente falou caiu. Né? A formação da Terra, tudo mais, né? Do Big Bang e tal. Beleza. Quem garante que a gente não descubra outro asteroide que também não tenha ouro pra cacete? Então, como é que você tá colocando o seu dinheiro num metal que a gente acha que é escasso, mas na realidade ele pode ser extremamente abundante no universo? O Bitcoin não, cara. Não tem como você ir pra um outro asteroide, pra um outro planeta e achar Bitcoin lá. Isso não existe. Não existe. Sacou a ideia? Eu quero fazer um vídeo embasadinho. Vocês acham bacana um tema desse? Aí pegando dados, claro, né? Que a gente tá só falando, né? Vai pegar dados e tal, né? Barba, pode acontecer de mudarem o total de Bitcoin de 21 milhões para o infinito? Pode acontecer. Pode. Existe a possibilidade. Agora, por que isso aconteceria? Por que fariam isso? Por que nós faríamos isso? Você tá entendendo? O Bitcoin já é perfeitamente divisível. Você tem lá a menor unidade que é o Satoshi. Você pode aumentar as unidades, inclusive, por código, tá? Por que a gente vai aumentar a quantidade de Bitcoin se ele é extremamente divisível? Não tem sentido, entendeu? Não precisa, não tem sentido. Faz uma minissérie. Muito bom. Esteroides é a história da NASA.
Entendi. Os caras fizeram Fizeram não, né? Eles estão fazendo há 800 anos. Eles acabaram de inaugurar o Vera Rubin. Você viu isso aí? Recente, né? Lá no Chile, que é, porra, um dos maiores telescópios, assim. E o cara já descobriu uma quantidade absurda de asteroides. Absurda. Expectativa é que descubra mais de 1 milhão de asteroides, né? Só com esse Vera Rubin, né? Nos próximos anos. Inclusive, eles acharam, porra, já que falando disso, né? Eles acharam o terceiro corpo interestelar aqui no nosso sistema solar. Vocês viram isso aí? É o 3/I, é isso? 3/I Atlas, né? 3I/Atlas, né? O terceiro interestelar Atlas. E já descobriram que é um cometa, né? Pelo menos esses são os dados atuais, né? Aumentar a quantidade de bitcoins porque será necessário remunerar o minerador. Cara, o minerador ele já é remunerado mesmo sem novas quantidades de bitcoins com a taxa de transação. Entendeu? Então não precisa remunerar o minerador. Ele já é remunerado. Atlas mais uma pirâmide, pois é. É, então, pode ser que a gente ache mais ouro ainda aqui, né? E aí? Então como é que fica? Beleza. Minerar o remunerador, que isso, cara. Mas eu acho que só as taxas não serão suficientes. Vamos descobrir no futuro, né? Vamos descobrir se as taxas serão ou não suficientes. Vamos descobrir. Agora é uma especulação. Eu escuto isso desde que eu entrei no lance do halving, né? Que o pessoal fala assim, não, mas o halving, como ele quebra metade, né? Não, a remuneração do minerador ela vai ser menor, portanto, a gente não pode ter o halving, tem que dar um jeito de acabar com o halving. Ou diminuir pela metade, né? Ou já a metade da mineração. Por quê? Porque eu não sei se quebrando a cada 4 anos a mineração pela metade, a descoberta da mineração pela metade, vai remunerar bem o minerador. O que a gente está mostrando é que sim, está remunerando bem o minerador. Se esse ouro vier para a Terra, o ouro vai ter o preço do alumínio. É esse ponto que eu quero chegar. Ponto que eu quero chegar. Remunerar o remunador. Caralho. Muito bom, né? Existe um universo paralelo que o Satoshi nunca assumiu. Caramba, será? Será que ele é tipo um Vitalik? Existe um universo paralelo onde o Satoshi é um Vitalik? Para, a partir do princípio que você acredita em Deus, você acredita... Não acredito na Bíblia, cara. Consigo. Nada contra, nem quero entrar nesse assunto, mas não acredito, não. Felizmente. Eu acredito que boa parte dela foi alterada ao passar dos anos, né? Show! O ouro é eterno, o Bitcoin não. O Bitcoin é escasso, o ouro não. E aí, como é que a gente chega nessa conclusão, né? O ouro é eterno, mas se não tiver humanidade, não adianta de nada, né? Ter algo que eu não vou poder usar, né? O que ninguém vai poder usar também não adianta de nada. O Bitcoin, de fato, ele depende da humanidade, né? E aí que a gente tem que ter algo que a gente tenha. Que a gente tenha escassez, né? Defazão nervoso, velho de guerra na sua tela. 284 bilhões é o valor alocado, né? É o valor depositado pelas pessoas livre e espontaneamente nas principais aplicações descentralizadas, redes e DApps do Defazão nervoso, né? O principal aplicativo é o maior monstro já produzido na criptosfera. É a Aave, um aplicativo de empréstimos
também conhecido como money market, né? Muita gente vai chamar também de penhor, empenho e etc. Que nesse momento acabou de ultrapassar 50 bilhões, quase e meio, né? Quase 50 bilhões e meio de dólares de valor alocado. O que isso significa? Que a Aave, nesse momento, ela tem cerca de 50 bilhões emprestado e ao mesmo tempo emprestando. Olha que legal. Ela tem 50 bilhões emprestado e ao mesmo tempo emprestando para que as pessoas no mercado cripto possam utilizar empréstimos, né? Ou muita gente vai chamar de penhor, que é aquele empréstimo garantido, né? Então eu dou uma garantia de maior valor e pego um empréstimo e consigo utilizar no dia a dia ou para fazer mais dinheiro através de pool de liquidez ou através de algum airdrop ou alguma coisa que, alguma oportunidade que você tenha. E nesse momento, cara, a gente acabou de bater 50 bilhões de dólares. Eu lembro de ter narrado, comentado em 2021 para 2022, o máximo que a Aave bateu de TVL, que é esse Total Value Locked, né? Valor total alocado, que eu gosto de chamar de depósito de usuários, né? O valor total depositado, né? Quando a gente diz valor total alocado, é melhor do que o valor total. Porque é TVL, né? Total Value Locked. Né? Ó, Total Value Locked. Valor total trancado no DeFi. Eu não gosto do termo trancado. Porque quem ouve esse locked, esse trancado, não sei, me dá a impressão de que ele tá lá e não pode ser retirado. Você não pode mexer nele, o que não é uma verdade para 99,9% dos aplicativos ou das aplicações sérias, né? Então eu gosto de chamar de depósito de usuários ou valor total alocado, porque é aquele que você aloca. E você pode desalocar quando você quiser, com uma outra exceção de um outro aplicativo que tem um tempo de arrefecimento, mas aí é outro papo. E eu lembro de 2021 para 2022, comentar aqui com vocês o topo histórico da Aave, que foi 24 bilhões de dólares. Então, a Aave tinha no seu topo histórico do ano do ciclo passado 24 bilhões de dólares alocados, depositados, né? Nesse momento, ela tem mais do que o dobro. E nós nem chegamos no topo desse ciclo. Eu tô falando de topo anterior versus não sabemos se é o topo desse ciclo. Pode ser que seja também, mas não sabemos. Então são 50 bilhões de dólares. São 50 bilhões de dólares que as pessoas depositam em confiança na Aave para fazer alguma operação estruturada. Isso, valor aplicado também é um bom nome. Eu tô gostando de chamar de valor depositado, né? Porque aplicado também parece que há algum rendimento também. Não tá errado não, tá excelente, tá, o Filipoves? Mas parece que aplicado é como, apliquei na poupança, apliquei numa ação, apliquei num fundo de investimento. Eu gosto do termo depositado, né? Eu tô gostando do termo depositado. Alocado, depositado, eu gosto mais, né? Porque não implica necessariamente ter um rendimento com isso. Pode-se ou não ter, né? Essa porra mudou completamente minha vida. Viva o DeFi. Não só a sua, né? Netão, não só a sua, né? Olha que legal. Pô, fiquei feliz quando eu vi essa imagem aqui ontem. Essa imagem não, né? Essa galera colocando ontem. E eu até salvei como print e trouxe aqui, né? Ó, lá no Black Belts, né? Olha que interessante. O Alex Ribeiro. DeFi do zero vai mudar minha vida. Puta que pariu. Nem tô acreditando que pela primeira vez tô dentro do mercado com rompimento, fazendo grana, estruturando empréstimos, recomprando e ganhando um pouco mais na sequência. Melhor investimento real. A espera obrigatória valeu demais. Aí o Renan fala, essa é a parada. Pô, muito legal quando eu leio essa parada aqui da galera, né? Relatos dos alunos dizendo que o DeFi, ou técnicas que a gente ensinou para o DeFi, estão ajudando, porra, a melhorar a vida, né? Isso é muito foda, né, cara? É muito foda. Isso é muito foda pra caralho. Pô, tô muito feliz em ver isso aqui, né? Então a Aave, que é a principal aplicação do mercado cripto, ela é de longe a principal aplicação do mercado cripto e ela possibilita que a gente tenha algumas estratégias para recompra de Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que seja. Eu falo de Bitcoin aqui porque eu sou Bitcoiner, né? Mas para qualquer outra coisa, o cara gosta de Solana, o DeFi ele possibilita que você recompre mais Solana ou Ethereum, né? Mas como eu falo de Bitcoin, eu gosto de Bitcoin, eu vou falar de Bitcoin. Mas você consegue recomprar o seu Bitcoin, comprar mais Bitcoin, vender sem precisar vender o seu Bitcoin, fazer empréstimos consignado com o seu Bitcoin, né? Colocando ali como garantia. Então, cara, o DeFi é muito foda. E a Aave tá sendo o motor disso aqui tudo, né?
Mas no caso da AVE, tudo que está depositado paga algum rendimento. Paga mesmo que mínimo, paga, mas não quer dizer que você vai receber dinheiro por esse empréstimo, né? Você provavelmente vai pagar, porque você deixa emprestado e toma do outro lado, você vai pagar por isso. Mas não tá errado não, não tá errado não. Qual é a taxa de empréstimo ao mês ou ao ano? É variável, né, Ronaldo? Depende do mercado, depende da moeda, depende da rede, tem um monte de coisa que depende. Mas, em via de regra, tomar emprestado da AVE é mais barato que tomar emprestado do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Nubank, Inter, etc, etc, etc. Falando em todos esses bancos que eu acabei de te falar, eu, com essa informação de que a AVE bateu 50 bilhões de dólares, e é um número... É um número impactante, né, cara? 50 bilhões. A AVE tem 5 anos, pô. Eu pedi pro ChatGPT me ajudar a buscar números de quanto a AVE representa comparado com bancos brasileiros, né? A AVE tem 50 bilhões. Os bancos brasileiros, só pra gente comparar o tamanho de uma aplicação, né? O tamanho de um aplicativo versus um grande banco. E aí eu pedi pro ChatGPT. Deixa eu abrir a telinha aqui e eu pedi pro ChatGPT, né? Então eu pedi pro ChatGPT, falei pro ChatGPT que a AVE acabou de bater 50 bilhões de dólares de TVL, né? Que é o Total Value Locked, ou o valor total alocado, ou o valor total depositado, ou o valor total, como é que o amigo falou agora? Aplicado, né? Ou o valor total aplicado. Certo? Pedi pro ChatGPT comparar com os principais bancos do Brasil. Então, eu peguei os principais, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, que não é um banco brasileiro, mas eu pedi para que ele falasse no Brasil, Banco Inter, e aí já não são dos grandões, né? Já não são dos grandes bancos. Banco Inter e Nubank, tá? E ele faz a comparação aqui. O Itaú, em dólares, tá? Dolarizado, o Itaú hoje tem sob gestão cerca de 500 bilhões de dólares, ou seja, ele tem 10 vezes mais do que a AVE. Vale lembrar que o Banco Itaú é um dos principais bancos do mundo, é o maior banco da América Latina, um dos mais lucrativos do mundo, e é um banco que tem gerações, né? Anos, décadas, correto? Beleza. Banco Bradesco tem 360 bilhões. Então, ou seja, o Bradesco é cerca de 5 vezes mais o tamanho da AVE nesse momento. Caixa Econômica, Banco do Brasil 400 bilhões, 300 bilhões Caixa Econômica, Santander 220 bilhões, ou seja, é 4 vezes maior do que a AVE nesse momento. E a gente vem para os bancos menores, né? Entre aspas, assim, né? No Brasil. Banco Inter tem 8 bilhões de dólares sob gestão. E o Nubank tem os mesmos 50 bilhões que a AVE tem. O Nubank tem 54 bilhões, então tem aí, sei lá, uns 8, 9% a mais do que a própria AVE, mas dá pra gente considerar um empate aqui, né? Então, hoje, a AVE, ela é, em questão de depósito, não tô falando de lucratividade, eu não tô falando de nada disso, tá? Eu tô falando em questão de valor alocado, eu tô falando de custódia, eu tô falando de gestão, né? Gestão de patrimônio. A AVE hoje, ela tem o mesmo patrimônio, arredondando aqui, do que o Nubank, e mais ainda do que o Banco Inter. Segundo aqui o ChatGPT, se ele me levantou os dados corretos aqui. E eu acredito que sim, porque eu dei uma consultada aqui nas fontes aqui. Foda, né? Qual que é a grande diferença? A grande diferença, são inúmeras as diferenças, né? Primeiro, o Itaú, o Bradesco, o Banco Inter, o Nubank, esses caras, eles têm marketing. Então ele faz uma propaganda na TV e ele atinge milhões de pessoas. Ele faz uma propaganda na rádio, ele atinge centenas de milhares de pessoas. Ele pega um youtuber para fazer uma propaganda, um Primo Rico, uma Natália Arcuri, para fazer uma propaganda sobre o seu banco e tal. Ele atinge milhões de pessoas, centenas de milhares, talvez milhões de pessoas. O DeFi, você precisa primeiro conhecer o Bitcoin, depois conhecer que tem um universo acima do Bitcoin. Não vou dizer, não quer dizer acima não, mas você tem um universo além do Bitcoin. E nesse universo além, você tem as finanças descentralizadas, ou seja, você tem camadas a serem descobertas para chegar na AVE. O Bradescão não, cara. Quem não conhece o Bradesco? Quem é o brasileiro que não conhece o Bradesco? Não existe, né? Quem é um brasileiro, sei lá, com mais de 15 anos de idade que nunca ouviu falar de Bradesco? Não existe. Ou Itaú,
Ou Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, não existe. Nubank, não existe. Pô, o cara tem que morar na roça da roça e não ter contato com nada. O cara, porra, tem que ser zero. Pra não, ou ter ouvido falar do Nubank, do Bradesco, Itaú e tal. A Aave, quem que ouviu falar? Tem muita gente nessa live que não sabe, não faz ideia o que seja. Ou seja, o cara conhece cripto, ele conhece Ethereum, mas não sabe o que é a Aave. Então nós temos aqui grandíssimas empresas, e tem mais, né? O mercado cripto tem 15 anos, o DeFi tem 6, a Aave tem 5 anos. 6 mal de falar, o DeFi talvez tenha um pouquinho mais, 7, vai. A Aave tem 5 anos, pô, eles fizeram aniversário de 5 anos agora. Quantos anos Itaú tem? Quantos anos Bradesco tem? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Caixa Econômica e Banco do Brasil existem, porra, séculos. Não é isso? O Banco do Brasil, se eu não me engano, o CNPJ é 1, né? Não é isso? O CNPJ do Banco do Brasil é 1, né? Ou seja, é a primeira empresa do Brasil, cara. Hoje tem, sei lá, 300 anos. Sei lá quantos anos tem. Aí tem 5 anos, pô. Claro, tem uma diferença. O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles são fortes no Brasil. Fora do Brasil não existe. A Aave, ela tá no Brasil, ela tá na China, ela tá no Japão, ela tá nos Estados Unidos, ela tá na Croácia, ela tá em qualquer lugar do mundo. São Vicente, ela tá em tudo quanto é lugar do mundo. Tem essa vantagem também. Mas você entende que para você chegar na Aave, existem camadas do mercado cripto que você precisa percorrer antes? Então, primeiro, eu tenho que conhecer o Bitcoin. E detalhe, o Bitcoin, diferente do Bradesco, do Nubank, etc., ele não tem um marketing. Tem as pessoas que falam sobre os portais de notícias, etc. Mas existe o marketing do Bitcoin, não é uma empresa. Primeira coisa. Segunda coisa, mesmo que você conheça o Bitcoin, você tem que ir para uma camada além, que é a camada das altcoins. E mais do que isso, você tem que ir para uma camada além, que é a camada das finanças descentralizadas, Web3, etc, etc, etc. Isso é muito forte, né? Então, cara, a Aave bater 50 bilhões é um absurdo. Ela ser 10% do que Itaú, que é o maior banco da América Latina, isso é um absurdo. Na minha visão, é um absurdo. Eu vou te falar. Esse 50 bi vai virar 100 em algum momento. 1, 2, 5, 10 anos, não sei. Meio ano, não sei. Isso aqui vai virar 100. Por quê? Cada vez mais as pessoas estão entendendo as funcionalidades do DeFi e cada vez mais as pessoas estão entendendo que o DeFi pode te ajudar a não pagar juros astronômicos para esses caras. A não ficar na mão desses caras, desses gerentes, desse sistema. Isso é muito forte. E é isso que eu quero que você aprenda. É isso que eu quero que você saiba. É como utilizar as finanças descentralizadas para ter mais eficiência com o seu dinheiro, com o seu capital, melhorar a tua custódia, a tua própria custódia, não deixar nas mãos de terceiro, não ficar sei lá, num banco que pode ser confiscado, pode quebrar, pode falir, pode te roubar e etc, etc, etc. É isso que eu quero que você entenda. Então aproveita. Se você quiser aprender como é que funciona a Aave, se você quiser aprender como é que funciona o mercado cripto, como é que você faz toda essa parada, aproveita e se inscreve aqui no canal Bitnada, pô. Dá o like nesse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal Bitnada, porque todo dia às 8h30 da manhã a gente faz uma live sobre o mercado cripto e te fala, te informa como é o mercado cripto sem papa na língua. Sendo bom, sendo ruim, com informação boa, com informação ruim, a gente te ensina aqui, a gente fala aqui. Então aproveita e se inscreve aqui no canal Bitnada. Curtiram esse corte? Curtiu esse corte? Ajudar é pouco, salve em muitas situações, DeFi a vida, não cabe o tamanho da gratidão. É isso aí, tamo junto. JP. Vou fazer o seguinte, JP. JP. R cifrão 50,00. Barba, percebi mais ainda o valor do DeFi em pequenas situações. Perfeito. Em uma viagem, no sábado, tive uma compra de 8K recusada, limite estava ok. Em contato com o banco, uma IA me mandou esperar até segunda, hoje. A Aave pagou.
Mandei meu gerente TNC agorinha. Pra quem não sabe, TNC é tomar no cu, tá? TNC, tomar no cu. Tem mais ainda, é o TNMOC, que é tomar na porra do olho do teu cu, que é mais legal ainda, mais gostoso, né? Veja, olha o que o JP tá dizendo. Ele tem limite, ou seja, o cartão dele tá ok, tem um cartãozinho de crédito lá, tá ok, tem limitezinho. E numa viagem agora em final de semana, o doidão foi passar o cartão, o que aconteceu? O cartão não passou. Tá tudo direitinho, né? Ou seja, o banco não autorizou, o emissor não autorizou a compra. O que ele fez? Ele foi lá na Ave, sacou os 8K que ele precisava, mandou para um cartãozinho, papapá, foi lá, pagou o que ele tinha que pagar, resolveu o problema dele. Por quê? Porque a Ave não faz pergunta se você, onde você vai gastar, para quem você vai gastar, o que você vai fazer com esse dinheiro. Ela não pergunta. Ela é cara crachá. Você tem uma garantia? Tem. Você pode pegar emprestado? Pode. Acabou. Tá aqui. Toma na sua mãozinha, na sua carteirinha. Você tem uma garantia? Não. Pode pegar emprestado? Não. É simples assim, cara. É 0 e 1. Não tem segredo. Não tem segredo, pô. Você tá entendendo qual que é a diferença? E por que que hoje a gente sofre nas mãos dos bancos? Porque o banco ele vai fazer um unido inteiro e fala assim, não, você não pode gastar o seu dinheiro. Ou, sim, você pode gastar o seu dinheiro. Ou seja, a gente tá nas mãos do banco, cara. A gente tá nas mãos do gerente do banco. Tá na mão do compliance do banco. O banco hoje, ele decide se você pode ou não gastar o teu próprio dinheiro, velho. Ou seja, ele tinha que estar lá pra te atender e não pra ser proibitivo. Mas não. Isso virou uma prática que a gente acostuma. A gente acostuma do funcionamento do banco. O banco é assim, a gente acostuma que se eu precisar fazer um Pix maior, eu preciso de uma autorização do gerente ou do banco. Se eu precisar pagar um aluguel mais caro, eu preciso da autorização do gerente. Se eu quiser tirar de uma aplicação, eu preciso da autorização do banco, porque o banco manda no seu dinheiro. E aí você acha que está seguro custodiando o seu dinheiro com o banco que faz o que quiser com o seu dinheiro, da forma que ele bem entender. Agora, o DeFi isso não existe. É 0 e 1. Eu posso pegar empréstimo? Pode. Então tu vai pegar, se quiser. Eu posso pegar empréstimo? Não. Então tu não vai pegar. Tu não deixou uma garantia maior? Não. Então não vai pegar. É simples assim. Não tem milisquência, não tem jeitinho. Não existe jeitinho no DeFi. Falo sempre isso pra galera, né? O DeFi ele é superavitário. O DeFi é superavitário. O que significa superavitário? Não existe a possibilidade de você dar cambal no DeFi. Não existe. Ou você tem uma garantia que você vai pagar aquilo, e essa garantia vai cobrir caso você não pague, ou não existe empréstimo no DeFi, ponto final. E a galera que está entendendo isso está melhorando de vida. Por quê? Paga-se menos paga-se menos juros, tem a custódia melhorada, porque fica com você em um contrato inteligente, e não num banco à mercê, e quando o banco quiser me devolver, me devolve. Olha que foda isso. Então isso é o DeFi. Isso é o DeFi. Essas são as finanças descentralizadas. É você poder usar o seu dinheiro, o seu Bitcoin, pode ser seu Ether, sua XRP, sua Litecoin, sua Chainlink, sua Matic, sua Solana, não importa. É você poder utilizar o seu dinheiro e gerar valor com ele. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. Isso, o gerente vai falar, é pro seu bem, exatamente. É pro seu bem e tal. É pro seu bem que eu não quero que você gaste o seu próprio dinheiro, né? Deixa aqui comigo. Pro seu bem, ele é meu. Tá maluco. Como eu aprendo sobre DeFi, você ensina? Cara, eu ensino, modéstia à parte, eu e o Karnak, né? Somos os mentores do curso, DeFi do Zero à Renda Passiva. Modéstia à parte, não tem conteúdo igual no Brasil. Você não vai achar conteúdo igual. Você pode perguntar pros alunos aí do chat aí. A galera que ensina DeFi, o que a gente ensina é bizarro, cara. É bizarro. Por quê? Porque a gente vive o DeFi, né? A gente usa o DeFi de verdade. Não é um instrumento que a gente usa pra vender curso, que tem muita gente que faz aí. A gente usa de verdade, né? Logo, se a gente usa de verdade, cara, a gente conhece ali as nuances da parada, né? Eu tenho um curso chamado DeFi do Zero à Renda Passiva.